Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. O Brasil nunca correu tanto perigo. O que você vai ouvir agora é o sermão do bispo Dom Orlando Brandes, de 23/8/2019, em Aparecida do Norte. O mundo inteiro dizendo salve a Amazônia porque é um bem para a vida inteira e de toda a humanidade. E nós, representados, não sei, pelas autoridades que falam, parece que não estamos percebendo o que está acontecendo. O bispo aqui apresenta o fato de que o mundo inteiro está apelando a que se salve a Amazônia, porque é um bem de toda a humanidade, e nós, representados aqui pelas autoridades, em menção ao atual presidente do Brasil, não percebemos o que está acontecendo, diz ele. Atente para o fato de que o discurso do mundo inteiro, e incluída principalmente aqui a Igreja Católica através de suas máximas lideranças, é o de que a Amazônia finalmente não é nossa, mas sim um bem de toda a humanidade. Isto deveria preocupar a todos nós brasileiros, independentemente da ideologia que cada um defenda. O que se esconde por trás dessa aparente defesa à Amazônia e ao meio ambiente é muito mais perigoso do que nós ou mesmo este bispo imagina. No comparativo que ele faz entre o presidente e Nero, ao citar que Nero tocava flauta enquanto Roma queimava, e finalmente culpou os cristãos por terem-na incendiado, devemos nos lembrar que o presidente, no discurso da ONU, deixou claro que a Amazônia é nossa, ou seja, é brasileira, e que ele defende a soberania nacional, ou seja, o país é soberano no que respeita às decisões do que pertence ao seu território, uma declaração completamente oposta à ideia de que a Amazônia seja um bem comum pertencendo a todos. O que aqui apresento nada tem que ver com política ou partidos ou mesmo defesa de presidente. O viés que queremos entrar é que como o verdadeiro cristianismo e a palavra de Deus abordam este tema. Primeiramente, foi Nero quem mandou incendiar Roma, já com o claro intuito de culpar os cristãos. E neste particular, não cabe aqui nenhuma analogia. Mas engana-se sim quem pensa que este é um discurso isolado de alguém defendendo apenas suas convicções. Este bispo é apenas mais uma voz, unida ao coro de mais milhares de presidentes, governantes, líderes de todas as nações e entidades, inclusive das igrejas sob a liderança católica, sendo todos finalmente marionetes ou peões em um jogo onde o Papa atual é a principal força, cujo objetivo final é implantar um reino mundial, uma nova ordem mundial, tendo o mesmo Papa como figura central. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, 12 e 13. O discurso em defesa do meio ambiente, do qual o Sínodo da Amazônia também é apenas mais uma peça, esconde nas suas entrelinhas um perigo muito maior, onde o mundo inteiro logo se verá envolvido em um conflito como nunca foi visto até agora. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7.
poder sobre toda tribo, língua e nação. Esta é a nova ordem mundial. E por que os olhos das lideranças mundiais se voltam neste momento para o Brasil, se o Brasil não é considerado uma potência como Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, etc, etc, etc? Por que o sínodo da Amazônia? Afora os interesses nas riquezas do nosso solo, deixe-me lembrar a você que nós ainda somos a maior nação católica do mundo. Deixe-me lembrá-lo também que todos os países são chamados estados laicos, com exceção do Vaticano, que é um país regido por um sistema eclesiástico religioso. O Sínodo da Amazônia é peça integrante da última encíclica do Papa Francisco, denominada Laudato Si, que busca juntar os representantes de todos os países e também criar uma consciência coletiva, envolvendo entidades e pessoas, desde crianças, veja o caso da Greta como ícone, a idosos, para que se engajem nesta empreitada. A encíclica dita as diretrizes para o estabelecimento desta consciência coletiva e é claramente religiosa, de um líder religioso cuja meta final é vender uma religião mundial que irá finalmente tirar de você não apenas a soberania como cidadão de um país, mas inclusive o seu livre-arbítrio de adorar a Deus conforme os ditames de sua consciência. E tudo isso sob o disfarce do bem da casa comum, que é o termo que a encíclica usa para o planeta Terra e também citado pelo bispo. Você deverá sacrificar todas as suas convicções de patriotismo, suas convicções ideológicas e, finalmente, suas convicções religiosas ou espirituais em prol de um bem comum, mas que agride frontalmente o maior e mais precioso bem outorgado ao ser humano por Deus, que é o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha que pertence unicamente ao ser humano. Vejamos alguns pequenos trechos da Laudato Si. Para facilitar a compreensão, os textos da encíclica estarão com ênfase. E nossos comentários sobre a mesma iniciarão sempre com aquilo que abordamos como nosso. De forma muito resumida, temos aqui apenas 2 tópicos. Caso queira ver esta matéria ou vídeo na íntegra, por favor acesse nosso canal do YouTube. A verdade sobre o fim. Item 13. Urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. A casa comum aqui citada na encíclica é o planeta Terra e deve unir toda a família humana, ou seja, deverá afetar a própria estrutura da família, devendo ser a mesma educada para este fim. Item 204. A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança, que por sua vez favorece formas de egoísmo coletivo. Se o atual presidente resolver manter sua posição, protegendo a soberania nacional, se você ousar manter a sua posição de soberania e o livre-arbítrio mantido, e quiser adorar a Deus segundo a sua consciência, e não se juntar à humanidade na busca do que se chama o bem da casa comum, você irá fatalmente fazer parte do grupo destes egoístas coletivos, segundo a encíclica, e será um risco para os demais, pois irá gerar insegurança a todos. Cristo e os seus discípulos eram, segundo a visão do diabo e desta encíclica, egoístas coletivos, pois ele e os seus discípulos não se uniram a Roma e aos líderes da época. E então, o que foi dito sobre Cristo? Nem considerais que não convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11,50. O líder máximo religioso da época, Caifás, dá a sentença e, como sabemos que nada de novo debaixo do sol, a mesmíssima desculpa será apresentada para a morte de Cristo feita a você agora. Convém que morra você
e todos os egoístas coletivos, do que pereça toda a nação. Ou seja, não importa se você é ou não inocente, você gera insegurança aos demais e atrapalha o bem comum. Convém que morra. Veja o que escreveu uma senhora há quase um século atrás. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. A Grande Controvérsia, página 615. Escrito há mais de 100 anos. Pense nisso e Deus seja contigo.